Bom, boa noite, pessoal. Eu sou Renato Cinco, vereador pelo PSOL aqui do Rio de Janeiro, e a gente está começando mais um programa da quarentena ecossocialista e libertária com Renato Cinco. É uma série de programas ao vivo, programas gravados. Hoje vai ser um programa quase ao vivo, né? A gente não está transmitindo ao vivo por causa da instabilidade da internet, né? Mas a gente vai é, botar no ar sem edição, né? E logo que possível, né? Assim que a internet permitir, a gente transmite no Facebook com aquele mecanismo da estreia, né? Que aí as pessoas vão poder assistir como se estivessem vendo a transmissão ao vivo. Hoje, a gente quer falar sobre um tema bastante polêmico, né, que está movimentando as redes sociais nesse período, né, do isolamento social, que é o debate sobre o ensino à distância, né? As escolas particulares, né, e faculdades particulares desembestaram no ensino à distância, né? Estão vendendo aí para os pais e para os estudantes, né, de que é possível, né, ter uma atividade normal, né, e concluir o ano letivo, apesar da pandemia, usando a ferramenta do ensino à distância. E na rede pública, essas iniciativas também estão começando a proliferar, né, gerando mais polêmica ainda por conta, né, da situação de muitos estudantes e professores, né, que sequer têm os equipamentos necessários, sequer têm disponibilidade, inclusive, de espaço físico em casa, de tempo em função de tudo que precisam administrar em casa nesse momento de isolamento social. Eu mesmo estou vivendo essa polêmica, né, porque eu sou calouro, né, do curso de Ciências Biológicas da Veiga de Almeida, né? Eu entrei para fazer o bacharelado em Ecologia, né? As aulas foram suspensas logo no início, e agora eu comecei a receber um monte de mensagem da Veiga de Almeida, né, dizendo que ia começar o ensino à distância. Agora eles ficam mandando mensagem, né, quase ameaçadores, assim: olha, você está perdendo conteúdo, depois você não vai conseguir se recuperar. Né? Só que, assim, por incrível que pareça, apesar de eu não estar saindo de casa, o trabalho está muito mais intenso. Né? A Câmara Municipal está funcionando online, tem um WhatsApp dos vereadores que é uma loucura. Né? Se eu dormir 4, 5 horas, quando acordo, tem 300 mensagens. Eu tenho que ler aquelas mensagens, porque é a Câmara ali, né? Tem as sessões têm hora marcada e tal, mas o debate entre os vereadores é praticamente 24 horas. Né? Tem uma série de demandas de comunicação, de articulação política, e eu fico imaginando, né, muita gente que, nesse momento, está na mesma situação, está mais estressado, mais mobilizado, né, pelas coisas do dia a dia e do trabalho do que normalmente estariam. Né? Então, pessoal, para conversar, né, sobre o ensino à distância, a gente montou uma mesa, né, hoje aqui, uma mesa de debates, né, com as duas colaboradoras do nosso mandato, né, a Daniela e a Suzana, que são professoras. Né? Aliás, as duas são de educação artística, né? São formadas pela Unirio, né? Foram colegas de curso, né, no Teatro da Unirio, e são professoras da rede municipal, a Suzana, né, e a Daniela da rede municipal e da rede estadual. E o Cláudio Ribeiro, né, que é professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ. Né, ele foi também presidente da Associação de Docentes da UFRJ e membro da direção, né, do Andes Sindicato Nacional. E o Cláudio, para quem não sabe, ele é um dos responsáveis por um dos meus primeiros choques de velhice, né? Porque o Cláudio é mais novo que eu, conheço o Cláudio há muito tempo, né? Ele é mais novo que eu. Quando eu vi que o Cláudio tinha virado presidente da Associação de Docentes da FRJ, eu fiquei me sentindo com 200 anos, né, Cláudio? Obrigado por me fazer passar por isso. Mas parabéns pela sua gestão. Foi muito importante, né, o combate que você vem dando todos esses anos na militância, antes da universidade e agora também como professor.
Então, eu vou passar a palavra, né, para Suzana e para Dani. Né? A Suzana e a Dani vão comandar aí as perguntas, né? A arguição. Acho que elas são muito mais qualificadas para conduzir essa conversa do que eu, e eu vou dando os meus pitacos aí no meio do caminho. Né? Quem é que quer começar, Suzana ou Daniela? Eu posso começar. Tudo bom, Cláudio? Seja bem-vinda aqui também com a gente. Então, eu fico olhando você, eu sempre a Suzana, e fico lembrando que a gente, né, foi estudante num período bem intenso também da formação da LDB, né, de 1996, e onde um dos pontos que a gente discutia tanto, né, na precarização do ensino era exatamente essa flexibilização para o ensino à distância, né? Mas que ainda, dentro do setor, né, do ensino fundamental, né, do ensino médio, ela ainda não veio com tanta força, né? E foi meio chocante, eu acho que para quem é educador, perceber que num momento tão delicado, né, um momento único, um momento histórico de pandemia mundial, né, onde a gente vive um momento triste, né, porque é um momento que a gente fala de saúde, de morte, de saúde mental, de risco, perceber que existe um oportunismo da implementação, né, do chamado EAD, que é o ensino à distância, exatamente nesse momento, em menos de 15 dias de recesso, né, por conta do coronavírus. Você já viu uma movimentação de vários segmentos da educação para poder implementar a questão do ensino à distância. Eu queria começar fazendo uma questãozinha para você, né, porque você eu acho que você é uma pessoa muito importante nesse debate. A gente acompanha um pouco as suas postagens, elas têm contribuído muito, né, nas redes sociais. Eu queria que você falasse um pouco assim, qual o problema dessa implementação do EAD com essa situação emergencial da quarentena, né, exatamente no meio dessa pandemia. Bem, primeiro, boa noite a todas e todos aí que estão assistindo, ou boa tarde, bom dia, dependendo do horário, né, que forem ver também. Agradecer o convite da Dani, da Suzana, né, cumprimentando os 5, matando as saudades aqui, pelo menos virtual, de todas e todos, né. Bem, muito tem se falado, né, sobre essa questão da EAD a partir desse oportunismo, como a Dani bem colocou, nesse momento aí da pandemia, né, de repente surge nessa solução como que mágica, né, ainda mais no ensino básico, né, que começou a aparecer assim de uma maneira, nesse momento, de uma maneira mais intensiva. E tem se criticado bastante, é importante, acho que 2 aspectos que a gente tem que destacar, né? Primeiro, que é um aspecto que tem aparecido mais como um problema, que é a questão técnica, né? Muito tem se falado sobre isso, ou seja, o EAD surge e ele não seria a solução ideal para, né, as críticas têm aparecido por conta de falta de implementação de internet, né? Ou seja, as instituições não têm internet boa, ou os estudantes, né, que em suas casas, né, a desigualdade brasileira é enorme, os estudantes não têm condição, né, de ter um computador com uma rede de internet rigorosa, rígida e forte para conseguir atuar e utilizar a EAD, ou seja, tem todo um debate que tem sido colocado como se fosse um problema meramente técnico, que obviamente que é um problema técnico também, mas eu acho que é importante a gente destacar uma outra questão, que é muito séria, porque é entender que a implementação de EAD ela traz um problema pedagógico muito forte, não é? Ou seja, o ensino à distância ele nega uma questão fundamental de um pensamento mais libertário pedagógico, que é a troca na sala de aula, né? É muito importante a gente entender isso. A pandemia ela isola todo mundo e o EAD chega como se fosse uma solução dentro do isolamento. Mas ele não pode ser visto como uma solução, porque esse isolamento, ele de fato, ele rompe algo que na sala de aula é fundamental, que é a construção coletiva de saber, né? O EAD, do jeito que ele está sendo implementado e formatado e pensado e imposto, ele traz uma ideia de ensino que é um ensino em mão única, né? Seria uma espécie de uma atualização tecnológica daquilo que o Paulo Freire criticava, que era o ensino bancário, né? Eu tenho dito que essa nova linha bancária que a gente utiliza hoje em dia, financeira, digital, dos celulares,
ela está atualizando também nesse ensino de EAD, né? Um novo ensino bancário, ou seja, é uma transmissão apenas de conhecimento, que no caso vira uma transmissão de dados, né? Não é à toa que ele pode ser utilizado pela internet numa separação entre docentes e estudantes, que retira uma premissa fundamental, que é o próprio docente, né? Nós, enquanto docentes, como vamos para a sala de aula, a gente também quer aprender. Ou seja, é uma relação de troca que se faz em sala de aula, de construção coletiva de saber, que o EAD ele elimina. Né? Ou seja, ele coloca uma relação de mão única, em que cada estudante individualmente vai, em tese, né, aprender algo por uma absorção de um conteúdo que é gravado, né, ou trabalhado em plataforma, na maneira de exercícios que podem ser corrigidos por máquinas depois, enfim. Ou seja, uma coisa totalmente desumanizada e que retira o ensino. Então, para encurtar aqui, né, ou seja, chega a pandemia, chega essa solução, e é uma solução que é tida como uma espécie de substituição da educação para esse momento, né? Mas que não é essa a questão, né? A questão é que você altera a finalidade da educação, né? O EAD ele tá criando, né? Esse é um dos problemas que eu acho muito grave. Ele está criando uma ideia errada de pedagogia, né? Como se a gente pudesse substituir a sala de aula por uma transmissão direta de conhecimento, né? Isso tem problema também em relação à tarefa do professor, tem outras coisas que a gente pode debater também, mas é importante marcar que, nesse momento da pandemia, esse oportunismo chega e atropelando, além de um problema técnico, tecnológico, atropelando uma concepção pedagógica de ensino libertário, que a gente não pode abrir mão dele, porque é esse ensino que a gente tem batalhado para conseguir nas nossas salas de aula. Obrigado, Cláudio. Então, agora a Suzana que vai perguntar, não é isso? Para entrar até dentro do debate que você já está apresentando, Cláudio, primeiro, bem-vindo, é sempre muito bom estar com você, assim, uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração pela luta que sempre travou aí em defesa da educação. Quais seriam as consequências para o trabalho docente desse tipo de ação que está sendo colocada agora? Isso, Suzana, isso tem sido um problema apontado muito gravemente, né? Qualquer pessoa que tem uma relação com docentes nesse momento, né, tem vivenciado isso, né? Eu vou apresentar aqui de duas formas também, né? Primeiro, uma questão imediata que tem aparecido, que é a carga de trabalho profundamente ampliada, né? Ou seja, a maneira como está se impondo isso para os docentes, né? Primeiro que se coloca que a quarentena seria férias, né? Isso foi indicado inicialmente, né? A gente vai acabar vai criar, né, corretamente, né, a situação de isolamento social, mas as escolas, né, universidades foram as primeiras coisas, os primeiros setores a parar suas atividades, mas isso foi anunciado como férias, né, dos docentes, que já é um problema, porque obviamente que você não vai, depois você vai fazer o quê, né? Completar tudo sem férias, né? Ou seja, não faz sentido nenhum. Bem, faz sentido para patronal, né? Mas não para os trabalhadores. Mas aí, além de dizer que é férias, as férias se tornam, né, algo que é trabalhar em EAD. Né? Já começa uma contradição aí. E aí começa a se impor uma carga horária insana. Né? Os docentes estão tendo que aprender a mexer com o software, aprender a lidar com exposição na internet, né? Dependendo da forma de software, a pessoa tem que se gravar, né, tem que se expor, ela não é nenhum docente, né, trabalha dessa maneira, né, ou seja, se expor nas redes. A gente sabe o que significa se expor nas redes, né, isso é algo que não pode ser tratado como uma banalidade. Né, está tendo corte de feriados, né, ou seja, professores que estão tendo uma diluição da carga horária, em qualquer momento eles estão tendo que trabalhar. Então, por exemplo, essa semana seria uma semana que teria feriado, né, nas escolas, universidades, por conta da Semana Santa, né? Isso está sendo totalmente atropelado por várias escolas, né, que estão exigindo essa coisa de ficar o tempo inteiro mandando exercícios, preparando exercícios, enfim. Já tem aparecido também, isso está gerando, né, nos docentes um estresse muito grande, né, no momento de uma pandemia, ou seja, você já tem todo um problema psicológico e de saúde a ser enfrentado, né, que o mundo inteiro está enfrentando de uma forma muito difícil, né, não é fácil ficar em quarentena, não é fácil enfrentar as ameaças que a Covid-19 traz para nós, né, uma novidade que essa geração tem vivenciado, né, porque pouquíssimos vivenciaram, né, a gripe espanhola e a Covid-19, então a maioria das pessoas está vivenciando pela primeira vez, é diferente também essa pandemia.
Então, todo mundo sofrendo muito com isso e tendo que lidar com esse trabalho insano, né? Já surgiu problemas de professores que tiveram suas imagens espalhadas na internet e as escolas estão querendo agora acionar os pais contra isso, ou seja, uma relação totalmente doentia, né, entre a escola e famílias e tudo mais. Isso tem que ser muito bem avaliado, né, as consequências deletérias para a vida dos docentes e das docentes que isso tem trazido. Mas tem um outro ponto, né, que acho que é muito importante entender para uma possível continuação disso, que é a expropriação da tarefa docente, ou seja, os estudos de educação, muito se demonstrado isso, né, em várias esferas, e a EAD coroa muito isso, né, ou seja, o lugar de criação, criatividade pedagógica da docente e do docente, ela é retirado, né, cada vez mais as professoras e professores estão se tornando operadores de software, que são softwares que já vêm com uma estrutura pré-montada, que você vai complementar aquilo ali com alguma coisa e você não vai criar nada, né? E criar algo que teria relação, obviamente, com a turma que você está dando aula, né? Se você está criando um material pedagógico para um suposto estudante abstrato, né? Que é isso que a EAD faz, né? As pessoas dando aula para frente da câmera, né? Não sabendo quem está do lado de lá, sem ter retorno nenhum, isso também tolhe a criatividade do professor e expropria, né? Que é o saber importantíssimo das professoras e professores, né? Que são intelectuais importantíssimos e que cada vez menos são encarados como tal, né? Que é uma lógica economicista, obviamente, de barateamento de mão de obra e de lidar com algo como se o professor fosse uma mera força de trabalho que tem que agir segundo formas pré-determinadas e formatadas, né? Então, são consequências muito ruins que esse tipo de ensino à distância está se consolidando, né, na pandemia, né? A pandemia está sendo usada, né? A Dani falou de oportunismo, né? Está sendo usada para consolidar uma forma muito ruim de aprendizagem e de ensino. Então, a Daniela vai fazer outra pergunta, Dani? Desculpa, vou. Estou pensando em alternar sim, né? Não, ainda tem isso, né? A gente tem que lidar com um monte de questões tecnológicas. Aí o meu celular travou aqui, aqui eu não estava conseguindo tirar o microfone. E eu vejo, eu sou professora da rede estadual, eu percebo quantos meus colegas, eu não acessei a plataforma em respeito à educação, em respeito aos meus alunos, estou com eles no WhatsApp, mas eu vejo quantos meus colegas estão batendo cabeça. Tem professoras chorando porque não conseguem colocar conteúdo. Acho que você expôs muito bem o que se tornou a realidade, né, de algo colocado de uma forma vertical, de uma forma oportunista, né, e no meio de um momento onde está todo mundo com medo, está todo mundo apreensivo, né? Os meus alunos todos com insônia, eles falam, professora, como entrar na plataforma às 7 da manhã, né? Eu sou mãe de adolescente também, eu vejo isso, né? Minha filha está trocando o dia pela noite, ela também tem faculdade que está insistindo em começar a aula, enfim, é um momento bem delicado. Você que foi, né, nosso diretor do Andes aí, né, o 5 também, meus parabéns para a sua atuação, você é uma referência para a gente nessa luta da educação, muito bom ter você aqui. Como que o Andes, né, lidado com isso no nível do ensino superior, né? Visto que isso é uma experiência que a gente sabe que no ensino superior começa antes desse processo da pandemia. Então, Dani, isso é uma coisa que a gente tem debatido bastante, né? Existe uma realidade que é importante as pessoas entenderem. Hoje, no Brasil, já existe uma oferta de vagas de EAD maior do que, para graduação, maior do que vagas presenciais, né? Já se oferta mais vagas. Elas não estão todas preenchidas, né? Mas se a gente pegar só as preenchidas, já existe mais estudantes de EAD hoje do que em instituição de ensino pública superior no Brasil. Ou seja, é um mercado, né, que foi, enfim, fomentado já há alguns anos no Brasil, né, mais de uma década que ele tem sido fomentado, inclusive a partir da abertura de consórcios públicos, né, existe um consórcio enorme aqui no Rio, né, o CEDERJ, CCERJ, que são várias instituições públicas que ofertam, o FRJ, o ERJ, o Unirio, enfim, que ofertam vários cursos de EAD e que depois disso também dinamizou o setor privado, que hoje em dia hegemoniza cada vez mais isso, além de que cursos de graduação
hoje em dia existe autorização de cursos presenciais poderem ofertar até 40% de aulas EAD e serem considerados presenciais, né? Então, ou seja, no ensino superior, isso é uma ameaça que já vem acontecendo há muito tempo, e inclusive numa área que é muito danosa, ou seja, a maioria dos cursos são cursos de licenciatura, né? Então você pega formação docente via EAD, né? Que gera uma reprodução quase que doentia desse processo, né? E como é que o UNES tem enfrentado isso? É importante trazer uma história breve aqui, né? Que há uns 5 anos atrás foi criado aqui no Rio de Janeiro, inclusive, a ADOPEAD, né? Que é uma seção sindical que organiza os professores de ensino à distância, né? Que são inclusive chamados de tutores nos editais de contratação, né? Que se organizou, e foi um debate importante no ANDES em que a gente compreendeu-se, né? Que a gente deve absorver esses trabalhadores, né? Que eles são profundamente precarizados, e junto com isso fazer um debate de como que a gente pode superar isso, né? E, então a gente tem travado um debate que não é fácil, né? Existe obviamente uma visão, né, baseada na realidade, né, da EAD, que é muito crítica à EAD, e esses docentes, ao mesmo tempo que eles estão tentando, né, conquistar seus direitos de mais estabilidade de trabalho, né, de também se tornar algo para além da EAD, eles também têm criticado a forma como a EAD funciona e contribuído muito para o ANDES poder pensar como a gente pode pensar em utilização de novas técnicas e tecnologias, mas aí sim adequados ao debate pedagógico, né? E não o contrário, que é essa tiranização econômica que transforma o meio digital espetacular em algo que engloba o que é educação e transforma isso numa forma de ensino que a gente, né, já falou mais cedo, que não serve muito para o ensino libertário. Então, não é um debate fácil, né, mas o ANDES tem enfrentado e me parece de uma forma muito interessante. Essa seção sindical tem ajudado muito a gente a entender, inclusive, os problemas que esses professores, as professoras e esses professores enfrentam, e entender como que essa precarização do trabalho docente, né, ela é algo que não, se a gente não enfrentar, né, ela não vai ficar apenas com esses docentes. Existe uma tendência à ampliação disso, né? Então, esse enfrentamento que a gente está fazendo junto com essa seção sindical, que tem dado um bom gás nos debates nossos congressos, né? Tem sido bastante interessante, e acho que é interessante procurar, né, a DOPEAD, conversar com elas e com eles, que eles têm trabalhado de forma muito crítica junto com as outras seções sindicais. Antes de eu passar a palavra para a Suzana, de novo, eu só me meter um pouquinho aqui, porque você entrou num debate que eu acho muito importante, né, da precarização do trabalho docente. É dizer, o ensino à distância ele acaba sendo não único, né, mas um instrumento importante de uberização das relações de trabalho, né? Isso ficou muito claro, por exemplo, quando vazou aí o episódio da demissão dos professores do Luciano Huck, né? Eu esqueci qual foi. Aliás, eu esqueci, não, eu nem quero lembrar o nome do curso dele para não fazer propaganda aqui, né? Mas ele demitiu, né, parece 30 professores lá em Curitiba, e aí demitiu pelo Zap, né? E na troca de mensagens ele usou um cinismo enorme, dizendo: não, vocês não estão sendo demitidos, vocês recebem de acordo com a produtividade, com as aulas que dão. Como agora não está tendo aula, então vocês, né, não têm o que receber, né? Depois essa história se desenvolveu aí, mas eu achei bastante reveladora. Claro, né, quando saiu a reforma trabalhista, a gente viu muitas particulares pelo país, mesmo com ensino presencial, né, também usando a contratação como pessoa jurídica, né, dos professores. Teve faculdade aqui no Rio que demitiu centenas de professores para recontratar como pessoa jurídica. Então, o ensino à distância não é a única maneira de se fazer essa precarização, uberização, né, do magistério. Mas eu imagino, e aí eu não sei se você tem algum dado ou concorda que deve ser um instrumento avassalador, né, para fazer essa uberização. É uma espécie de contratação just in time de professores e professores, né? O que a gente percebe assim, o edital de contratação desse consórcio público, que é o CEDERJ-CCIERJ, na época eu lembro que estava fazendo um debate na UFRJ exatamente sobre isso,
ele era um edital que ele pagava bolsa para tutores, né? Era esse o nome que se dava ao salário desses professores, e o valor era um valor, salvo engano, girava em torno de 400 e alguma coisa reais para o professor doutor, e era por mês. E era um valor que ele se alteraria dependendo da demanda de cursos, mas você não tinha a garantia de que essa demanda ia aumentar ou não no edital. Já era um edital público de contratação flexibilizada de docentes, né? Então, quando a reforma trabalhista chega, ela piora ainda mais isso, que ela cria, inclusive, a possibilidade de contratos temporários, né? De contratar professores por 4, 5 meses, demitir durante as férias e recontratar, né? É uma conjunção de coisas que cada vez mais está trazendo essa uberização para docentes, né? Já existem softwares de contratação imediata, né? Cada vez mais isso vai se implementando para que essa relação se torne muito doentia, né? E doentia mesmo, né? Os docentes estão adoecendo com esse tipo de ação, quanto mais da aula, né? Ou seja, a precarização que vinha antes, né? Com o rebaixamento salarial, o número de matrículas, né? No município, no estado, que tem sido feito, ou seja, na universidade, cada vez mais a flexibilização da dedicação exclusiva, né? Isso tudo está sendo achatado e esse modo tecnológico de ação à distância tem criado um ambiente possível de flexibilização ainda maior da docência, né? Ou seja, planejamento de aula é uma coisa que não existe mais, né? Tempo de pensar, tempo de planejar, enfim, horário de descanso, né? Isso cada vez mais vai sumindo da vida do docente e do docente, como com todos os trabalhadores isso vem acontecendo a partir dessa diluição, né? Isso realmente é algo que tem que ser enfrentado. Então, Suzana, sua vez. Então, queria conversar com você, Cláudio, de fazer uma pergunta. Eu trabalho no ensino fundamental nos anos iniciais e, por mais que sempre tivesse um avanço desse debate da educação à distância, ninguém ainda tinha ousado, por exemplo, colocar uma questão de como você faz uma alfabetização à distância. Mas isso agora, nesse momento de pandemia, está sendo um dos debates que tem sido implementados, inclusive com atividades aqui na rede municipal do Rio de Janeiro. E aí eu queria te perguntar qual é o risco que você acha que a gente vai ter depois desse processo da pandemia, nesse avanço aí de ensino à distância. Qual seria esse risco? Vai avançar? Vai terminar sendo efetivado? Quais seriam, né, essas questões aí para o momento de pós-pandemia? Isso a gente tem que começar a pensar com muita rapidez, né? Você coloca isso, essa é quase uma reedição do Mobral, né? Para alfabetização à distância vai ter que ser isso, né? Ou seja, toda aquela crítica que se faz, né, de uma ideia de uma construção em conjunto, né, com as crianças na alfabetização, isso vai, obviamente, para o espaço, ou para as nuvens, né? Ou seja, isso desaparece totalmente e vai virar uma alfabetização funcional ou disfuncional, né, se a gente pensar para o lado social. Eu acho que hoje a gente tem que tomar um certo cuidado, porque me parece que esse uso que está se fazendo oportunista, né, na pandemia, de fortalecimento desses encontros digitais, ou seja, a gente está aqui aproveitando uma plataforma digital para fazer um debate, para poder, né, ou seja, disputar a técnica digital para fazer uma crítica, enfim. A tecnologia ela não é neutra, ela é disputável, né? Então ela não deve ser totalmente rechaçada, né? A gente não é ludista, né? Mas a questão é que ela vai ser utilizada, obviamente, a favor de outras coisas, né? Então eu diria que nesse momento a utilização oportunista disso vai levar pós-pandemia, se a gente não, né, a esquerda não conseguir se organizar para levantar as possibilidades de sociabilidade que o combate ao coronavírus está trazendo, né? Essas experiências de solidariedade, o fortalecimento do SUS, né? Hoje teve aí o aplauso do panelaço, né? Ou seja, a gente não conseguir mostrar a força que o público tem, né? O setor público tem, o Estado, isso vai ser capitalizado para eu tenho considerado isso, né? Para um chamamento a salvar a economia logo depois que a pandemia acabar. Isso vai ser desastroso, porque qual vai ser o discurso, né? Agora que a gente cuidou da saúde, obviamente que eles vão parar de contar os corpos na hora de fazer isso, né? Agora que a gente cuidou da saúde, vamos cuidar da economia. E na hora de cuidar da economia, o barateamento que essas tecnologias trazem é o que vai ser jogado à tona, né? Quando se teve a fusão das empresas, né, da Croton,
criando, né, a grande empresa educacional brasileira, né, que tentou depois fundir com a Estácio, uma das disputas ali era quem usava mais a tecnologia de EAD que estava mais produtiva no mercado, né? Então, ou seja, esse barateamento da produção da mercadoria educação vai entrar dentro do discurso de vamos usar a EAD, já que ela deu conta. Se na pandemia ela resolveu o problema, né, agora que a gente não está mais no estado de exceção, ela pode ser resolvida com mais tranquilidade. Então, isso é uma ameaça muito grande que a gente vivencia, né? Que está sendo em outras esferas, né? A questão do debate parlamentar, né? De votação online também, né? O Senado agora, a Câmara e o Senado votando PEC online, né? Imagina o tamanho da ameaça que é isso, né? Sendo mostrado na TV como uma grande revolução, tudo a primeira vez que se faz, todo aquele aparato tecnológico, ou seja, essa situação de exceção está abrindo espaço para muito oportunismo que, hora que acabar, se a gente não souber capitalizar ao lado, né, da via socialista que pode se construir pela solidariedade, ela vai descambar, obviamente, para as empresas educacionais virem com tudo, deitar e rolar com isso. E a gente tem que ficar muito atento, porque esse é o nicho que eles têm mais crescido, né? E esse é o nicho em que também produz muitos materiais tecnológicos, né? Ou seja, é uma gama de ganhos que eles têm, ganhos financeiros, né? Aporte internacional de capital que ajuda a crescer esse tipo de empresa. Então, ou seja, é um ramo muito problemático para nós e que a gente tem que ficar atento, porque o pós-pandemia não me parece ser nada favorável para nós. Então, desde agora, a gente tem que fazer mesmo esse tipo de debate aqui e demonstrar os problemas que a EAD traz para a educação. Pois é, Cláudio, você até falou aí do Legislativo, né? Eu já tinha falado lá do início que a Câmara Municipal também está operando. E olha só que coisa, né? A resolução que estabeleceu o plenário virtual da Câmara Municipal, foi feito um acordo ali que o plenário funciona exclusivamente para discutir matérias referentes à Covid-19. Só que, desde o início, tem vereadores tentando furar essa história, né? Então, lá no início das conversas, teve vereadores da base do governo querendo colocar a mudança de gabarito do terreno da Carvalho Rosken, lá na Barra da Tijuca, onde eles inventaram que vai ter um projeto chamado Minha Casa, Meu Professor, mas que é uma mentira total, né? O projeto não existe. Inclusive, o dono da construtora esqueceram de avisar ele que ele tinha que mentir. Ele falou para os jornais, não, aqui não tem projeto Minha Casa, Meu Professor nenhum. Né? Mas eles ficam... tem umas pautas, vamos dizer assim, perigosas que eles têm interesse em colocar. Aí, para tentar criar exceção, o que o prefeito fica fazendo? Fica tentando pautar coisas do interesse dos servidores públicos, né? Que eles sabem que nós apoiamos, né? E tentam por aí fazer, não, olha, vamos constranger eles aqui, que eles não vão querer votar contra esse projeto aqui dos professores, né? E aí, depois que conseguirem a exceção, aí vai embora. Né? Então, a gente está tomando cuidado danado com isso, sofrendo alguns desgastes, né? Por exemplo, a gente é super a favor do plano de cargos e salários do setor administrativo da prefeitura, mas eles precisam compreender que a gente não pode baixar a guarda, né? Porque estamos vivendo num momento de exceção. E a gente, Cláudio, passou a ficar mais preocupado, né? Eu sou vereador, por que eu estou discutindo ensino à distância, né? Porque as coisas estão acontecendo aqui na rede municipal do Rio também, né? Já existe uma plataforma, né? Qual é o nome da plataforma, Suzana? Ela era uma plataforma onde se colocavam as apostilas e agora ela já está sendo chamada de plataforma EAD. E já estão colocando conteúdo lá, né? Já estão como se as aulas não tivessem parado, né? Os conteúdos continuam entrando. Estão sendo disponibilizados na plataforma. E na Câmara Municipal foi apresentado um projeto de lei e o autor do projeto, ontem, começou a colher assinaturas de apoiamento para tentar aprovar uma lei estabelecendo o ensino à distância, né, para esse período da pandemia. O projeto dele até fala que é para o período da pandemia, mas, como a gente está discutindo aqui, a gente sabe, né, que isso é uma estratégia para fazer com que isso se desenvolva. Né? Bom, eu queria muito agradecer a presença do Cláudio, da Daniela, da Suzana. Eu acho que uma das coisas que
vocês ajudaram a gente aqui a entender é que esse é como se fosse um problema que tem várias camadas, né? Tem as camadas superficiais que chamam a atenção de cara, pô, como é que eu vou fazer ensino à distância para criança, né? Para alfabetizar a criança? Como é que eu vou fazer ensino à distância na rede municipal do Rio de Janeiro se as crianças não têm computador, né? Não têm acesso à internet? Imagina o pacote de internet que o estudante teria que contratar para poder acompanhar a quantidade de dados ali que ele vai precisar receber e transmitir, né? Agora, se a gente vai, né, aprofundando o debate, e eu acho que vocês fizeram isso aqui muito bem, a gente percebe que existe um problema de fundo, né, que é um problema didático-pedagógico, né? E aí eu queria chamar a atenção para uma coisa. A Daniela até citou a nossa luta lá, a resistência contra a LDB, né? A Constituição foi a mesma coisa, né? Quando a Constituição ficou pronta, eu não gostei, né? Achei que o PT não tinha que assinar. Agora a gente fica, pelo amor de Deus, respeita a Constituição, né? Pelo amor de Deus, gente. Olha só, a LDB, ela estabeleceu, não é isso, que as escolas têm que ter autonomia para desenvolver os seus projetos políticos pedagógicos, né? Cada escola precisa ter essa autonomia, porque mesmo numa rede como a rede municipal do Rio de Janeiro, numa cidade, cada escola tem uma realidade diferente, né? O professor ele precisa ter liberdade na sala de aula para poder ainda, né, trabalhar mais especificamente com aquela turma, né? Porque a 101 é diferente da 102, que é diferente da 103, né? Então, você tentar empacotar toda essa diversidade, né, e colocar com conteúdos pré-fabricados em plataformas que acabam com essa possibilidade de trabalhar, é um prejuízo muito grande para a educação. E eu queria encerrar só falando outra coisa que me preocupa, que é o seguinte, né? A gente sabe que as nossas crianças elas são muito expostas também à violência doméstica, né? E a escola é um espaço importante para as crianças, inclusive, desenvolverem o entendimento do que é a violência doméstica, né? Para poder se defender da violência doméstica, para poder se socializar fora da sociabilidade tóxica que domina muitas famílias no país, né? Então, a gente não tocou nesse aspecto aqui, mas eu queria ainda chamar atenção para isso, né? A escola é insubstituível em vários aspectos, né? Até nessa dimensão de dar para as crianças oportunidades, né, de conseguirem superar relações muito problemáticas dentro das famílias, né? Eu quero encerrar falando sobre isso, né, porque eu percebo muito entre os parlamentares conservadores na Câmara Municipal como eles tentam, hoje em dia, construir uma dicotomia, né, como se a família fosse sagrada e perfeita e o professor, o educador, tivesse aí para doutrinar as crianças, né, para destruir os princípios cristãos, como se a grande maioria dos nossos professores, inclusive, não fossem cristãos, né, não tivessem imbuídos também desses valores. Bom, então, na verdade, a gente precisa encarar com mais realismo os problemas das famílias e entender que, muitas vezes, é na escola, né, que a criança, inclusive, vai receber a orientação para ir no oftalmologista para curar aquela miopia que o professor identifica em sala de aula que a criança tem, né, deficiências auditivas, problemas cognitivos, tudo isso depende, né, dessa relação na escola, né? Então, eu queria dar meus parabéns mais uma vez ao Cláudio, né, à Suzana, à Daniela, por esse debate de hoje. Muito obrigado a vocês. Queria que você se despedisse aí, né, abra os microfones. Vamos abrir de todo mundo, que a gente faz aquela despedida mais com cara de sala de aula, né? Bem, gente, agradecer, eu que agradeço, né, poder debater com vocês, matar um pouco a saudade e um tema que é tão importante nesse momento, a gente não pode vacilar, né? A gente tem que ficar em casa, mas não tem que ficar parado, né? É uma dicotomia que a gente tem que enfrentar. Então, é fazer uma luta aí que a gente tem que se organizar bastante, porque a Covid-19 vai trazer muitos problemas, mas depois eles não vão acabar. Então, a gente vai
vencer isso aí, a gente tem que ficar firme, né? Ficar em casa, manter o isolamento social e aproveitando para desenvolver a nossa crítica. Então, agradecer muito, né? Parabenizar aí o mandato mais uma vez também por essa iniciativa aí do debate e que a gente consiga barrar também essa proposta de lei que está vindo para o município, né? Um abraço a todas e todos aí. Obrigado, Cláudio. Também quero agradecer a todos e todas que participaram desse momento. Obrigada aos 5, né, por estar sempre possibilitando debates fundamentais para a sociedade. Suzana, que é fundamental aí na luta da educação também, né, nossa companheira aí do CEP. E te agradecer muito, Cláudia. Acho que você trouxe debates que são fundamentais e ampliou esse tema, porque eu tenho visto muito o debate da exclusão, né, que é a questão da ausência de instrumentos, tal, mas você trouxe duas questões que para mim foram fundamentais, esclarecedoras, uma que pega a questão do docente, né, a percepção o quanto isso é um assédio moral, né, para esse docente que possa ter uma carga muito maior, e por outro lado a questão econômica, que eu acho que esse EAD ou EAD pode estar vindo para ficar, né, e vai entrar muito como mote desse debate econômico pós-pandemia. Muito obrigado, foi muito esclarecedor, tá? E é isso. Não, também agradecer. Acho que nesse momento é fundamental a gente ter iniciativas como essa, a iniciativa do mandato. Agradecer ao Cláudio, a Dani, aos 5. Acho que agora cabe isso que o Cláudio também colocou. Nós precisamos também nos organizar nas nossas escolas, com os nossos colegas, criar essa rede de mobilização, de organização, mesmo, né, em casa, mas que a gente precisa, porque os ataques à educação não param de acontecer e a gente não pode parar de estar organizado para resistir. Exatamente, né? Eu acho que um dos dilemas desse momento é como é que a gente faz para se mobilizar de casa, né? A gente precisa, inclusive, eu acho que cada debate, atividade que a gente faz como essa, a gente vai mostrando, inclusive dando exemplo para outras pessoas, né? Que, pô, dá para fazer a reunião do sindicato, né? Não precisa parar o sindicato, dá para reunir o sindicato, dá para reunir a associação de moradores, né? O WhatsApp está aí, né? A gente pode criar grupo de WhatsApp de cada escola do Rio de Janeiro para os profissionais da educação se mobilizarem para enfrentarem esses desafios, né? O município do Rio está discutindo o ensino à distância, né? De repente, quem sabe eles vão ensinar os professores a fazerem assembleia à distância, né? Para poder reagir a esse enfrentamento. Essa plataforma aqui eu já vi, dá para botar 4.000 pessoas aqui ao mesmo tempo, né? Então, se insistirem muito em ensino à distância, de repente eles vão ganhar de volta a assembleia à distância, a mobilização de casa. Obrigado aí para vocês, obrigado para quem acompanhou o nosso debate. Vamos seguir na luta, né, em defesa da vida. A vida acima do lucro. Essa é a nossa palavra de ordem do momento. Abraço para todo mundo.